Olha só, meus amigos, César Grafietti, que inclusive contribuiu para o desenvolvimento da SAF do Bahia através da sua empresa, foi contratado na época, fez uma análise muito precisa, importante, interessante sobre fair play financeiro no futebol brasileiro, e quando foi falar sobre o Grupo City, de certa maneira destacou que o Grupo City tem muita grana, né, e pode fazer muita coisa. A gente vai destacar isso no nosso vídeo de hoje, mas também iremos falar sobre futebol feminino, iremos falar sobre o Soteldo, porque a Aratuon, o pessoal da Aratu soltou a informação ali, dando a entender que pode realmente ter alguma coisa, algum negócio com um atleta de 27 anos que pertence ao Santos, mas está emprestado ao Grêmio. Será? Seria interessante? Vamos discutir sobre isso em mais um Plantão Tricolor aqui no canal. Deixa o like, cara, dá essa força pra gente, clica aí no gostei e bora pro vídeo. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço, para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Raíssa tá na sua tela, falou sobre esse momento do nosso time feminino, sobre o jogo de volta da semifinal do Baiano, classificação já encaminhadíssima, vamos ver o que ela disse. Coletiva da atacante Raíssa. Rai, no primeiro jogo da Semi, o Bahia conseguiu uma grande vantagem e está próximo da final do Baiano. O que vocês esperam desse próximo jogo? E é mais uma oportunidade de aumentar ainda mais o saldo de gols? Acredito que fizemos um ótimo primeiro jogo de semifinal. Queremos também ampliar o placar, com certeza, para ter decisão em casa e tentar aqui dentro de casa conseguir fazer mais gols. Acredita que o estadual, em que o Bahia já marcou mais de 100 gols, é uma oportunidade para aprimorar finalizações e outros fundamentos para ter um bom desempenho ofensivo também na Ladies Cup? Com toda certeza, acho que a gente sempre está treinando, jogando, visando também outras competições, acho que a evolução da equipe principalmente, então acho que seguir evoluindo nossas finalizações, nossos últimos textos por ali. Próxima pergunta é de Caio Santos. Raíssa, muito provavelmente vocês estão na final do estadual contra o rival. Bavi é sempre importante. Como vocês encaram essa partida? Como uma partida muito decisiva e muito importante para o Bahia. Vai ser o meu primeiro Bavi, então acho que com muitas outras meninas também vai ser. Então a gente quer entregar a vida e dar o nosso melhor para poder sair campeão desse estadual. Agora João Luiz pergunta. Ele fala, bom dia, Raíssa. Sabemos que partidas como as de domingo são excelentes oportunidades para se conquistar uma vaga no time. Qual a expectativa do elenco para um jogo tão importante para o processo que o Bahia está vivendo, com a final do estadual próximo e também a Ladies Cup chegando? A cada treino, acho que a gente já está pensando como se fosse o Bavi, acho que a gente está dando o nosso melhor, seja entregando o nosso físico, nossa tática, nosso técnico, então acho que a gente está pensando muito nisso e nos mantendo concentradas para jogar esse jogo. Tá aí, rapaziada, a coletiva de Raíssa falando sobre a semifinal, mas enfim, também sobre a final contra o Vitória da Bahia. Os dois conseguiram botar uma vantagem bem interessante aí no primeiro jogo da semifinal e dificilmente não se classificaram. Não é impossível, né, não se classificar. E a gente vai ver o que disse César Grafietti lá no Sports Market Makers sobre fair play financeiro. O relato dele é muito mais extenso, gente, é mais de 10 minutos, então você pode conferir lá na íntegra, tá? Mas há uma reflexão feita por um dos entrevistadores na bancada, e ele também falou depois sobre os clubes e as SAFs, e deu uma resposta interessante sobre o Grupo City. E acho que complementando o que o César falou, Marcelo, para o torcedor do Corinthians que está escutando a gente, acho que a primeira parte do que ele falou já justifica aí as razões pelas quais o Corinthians não estaria enquadrado hoje em nenhuma regra de fair play financeiro, né, que existe no mercado global, e também essa questão de não conseguir aplicar regras que funcionam para outros mercados, seja Espanha, Itália, Reino Unido, ao mercado brasileiro, porque cada um tem suas características, né? Então, no fim do dia, quando a gente fala de 3 parâmetros que o César colocou aí, né, de fair play financeiro europeu, que já não se aplicariam ao caso concreto do Corinthians e de outros clubes aqui no Brasil, né, mas do não gastar mais do que pode, né, de ter um limite para prejuízo acumulado e pagar a dívida em dia, que é o principal ponto aí, né, de discussão. A gente falou mais cedo aqui junto com o Mauro também, que se você não está honrando os seus compromissos, você deveria ter algum tipo de punição, seja esportiva, né, como existe no caso da CNRD já, né, para algum tipo de dívida específica. Caso o clube não pague aquela dívida que ele tem contra um atleta, contra um clube ou contra um empresário, ele vai ser punido esportivamente com o transfer ban, com a perda de pontos no campeonato em último caso, com retenção de premiação. Existem as punições já de certa forma estabelecidas, mas
Nenhuma dessas três coisas hoje me parece realidade, olhando as finanças do Corinthians, como a gente falou mais cedo. E acho que é um ponto super importante do que o César falou no final aí, da gente botar esse tema não só em discussão, mas sair da inércia, né? Assim, começar a ter regras práticas que possam ser implementadas, né? Quando a gente fala usando o exemplo do John Textor aqui, do Botafogo gastando 373 milhões de reais em 2 janelas, ele tá fazendo isso porque ele é o controlador, né, da equipe, ele tem o capital, ele tá gastando o capital, e não tem uma regra que não permita que ele faça isso. Mas a receita dele é de 400, ele tá gastando 400 no jogador. Até hoje, tudo bem, né, o mercado permite que ele faça isso, não é um mercado regulado, não tem uma liga. Então, enquanto a gente não tiver o mercado regulado no formato de uma liga e não tiver um fair play financeiro estabelecido, seja por quem quer que seja, né, seja os clubes organizados, como o Sica falou, seja com a CBF, liderando esse processo que o César aqui já participou e infelizmente não foi para frente, a gente vai ter esse tipo de situação que o Textor não está fazendo nada errado, que fique claro. Ele está operando no mercado que permite que ele faça isso. E se ele vai ganhar o Campeonato Brasileiro gastando mais do que ele arrecada, méritos dele, porque ele encontrou um espaço para operar dessa forma. Então, enquanto a gente não tiver isso estabelecido, não que a gente esteja num cenário de vale tudo, mas é difícil você questionar esse tipo de estratégia, né, que clubes como o Textor tem, que o Cruzeiro agora com o Pedro Lourenço também começa a ter uma despesa muito maior. Então, num resumo aí, complementando o que o César falou, acho que é importante a gente falar mais, mas de forma mais ativa sobre o fair play financeiro. Até porque o pessoal fala muito em doping financeiro, né? Doping é violar a regra. Se você não está violando regra, porque não tem regra, tá tudo certo. E assim, a gente tem que lembrar outra coisa. Estamos num processo, numa fase de transição entre associações e SAFs. Alguns que se transformaram, outros que não se transformarão, mas todo mundo só lembra de questionar o gasto, o investimento, o Textor está gastando, o Bahia está gastando. Tudo bem, a gente vai fazer tem um processo de transição. Não dá para ser também duro e falar, não pode colocar dinheiro. Pode, eventualmente. Por algum tempo, você precisa sanear dívidas, você precisa reestruturar o clube, você precisa construir centros de treinamento, tem um monte de coisa. E contratar elenco, você precisa reforçar, esses clubes estavam todos debilitados esportivamente. Precisa passar uma fase de adequação. Eu não sou SAF, eu não tenho esse dinheiro. O problema é seu. Vamos fazer. E aí, é claro, daqui 3, 4, 5 anos, cria-se um processo para que em 4, 5 anos, tá bom, agora nós podemos controlar o investimento que vem de fora, agora nós podemos organizar. Enquanto você está numa fase de transição, você vai fazer o quê? O cara precisa reforçar o time, ele precisa montar uma estrutura, desde que ele pague as contas em dia, desde que ele não atrase ninguém, desde que os impostos estejam em ordem. Qual o problema nesta fase de transição? Até porque dinheiro não dá em árvore. Bom, no sítio talvez ele chuta em pedra e sai dinheiro, mas todo mundo vai ter que fazer conta, né? Você precisa investir um limite do que você pode. Em algum momento isso equaciona, porque passou a fase de reforma dos clubes. E olhando por outro prisma, é tudo muito positivo para o mercado, né? Você falou o número aí, são 5 bi de real em injeção de capital novo no mercado que não tinha esse capital. E como o César deu o exemplo aí do futebol italiano, tem uma cadeia de valor que se beneficia disso, né? Então, se o Botafogo vai lá e compra um atleta de um outro clube brasileiro por 20 milhões de reais, esse outro clube brasileiro vai receber, né? Vai ter esse capital ali como receita, vai poder gastar com outras coisas dentro da estrutura dele. Então, esse capital novo, ele está contribuindo para o crescimento do mercado também. Isso é importante de endereçar. E aí a gente traz o exemplo do Corinthians com o Cuiabá, ou do Atlético Mineiro com o Cuiabá, que deveriam ter pago o Cuiabá. Sim. Tá aí, meu povo. A perspectiva é positiva, todo mundo vê isso. E quando a gente ouve isso de caras como Grafietti, que viveu o processo, mesmo que não tenha se aprofundado na negociação, tá, mas viveu ali os trâmites, sabe o que se passa internamente. Ele dizer isso aí do Grupo City, porque realmente assim, a gente não precisa de mais provas, mas é que é uma validação, né? Que realmente tem muita grana e a perspectiva é muito positiva para o Bahia. Para fechar aqui o nosso plantão de hoje, uma informação que se confirma através de um canal de respaldo. Aratu, TV Aratu, através da sua plataforma online, o Aratu On, traz o seguinte, Soteldo entra no radar do Bahia, pode reforçar o time na próxima temporada. Bastidores e burburinhos do futebol brasileiro indicam que o Grupo City, gestor da SAF do time baiano, iniciou as conversas com o Peixe. O atacante venezuelano Soteldo, jogador do Santos emprestado até o final desta temporada ao Grêmio, pintou no radar de possíveis contratações do Esporte Clube Bahia. Bastidores e burburinhos do futebol brasileiro indicam que o Grupo City, gestor da SAF do time baiano, iniciou as conversas com o Peixe para a aquisição do jogador na próxima janela. Há informações dando conta de que o tricolor da Boa Terra sinaliza uma negociação envolvendo transferência de jogadores para a Vila Belmiro. A ideia é que o Bahia pague uma quantia menor
ao Santos por Soteldo e ofereça um ou mais jogadores do elenco de Rogério Ceni na transação. Não há nomes definitivos na mesa, a cifra de 30 milhões de reais pela aquisição do venezuelano também foi especulada, tá? Então tá aí, nosso querido Carleone, inclusive, falou sobre isso. Será que teremos jogadores envolvidos na negociação aí por Soteldo? Vamos ver, né? Não duvido nada de um David Duarte, um Iago Felipe, que podem contribuir aí para a nova realidade do Santos, que é diferente da realidade do Bahia, né? A gente chegou nesse patamar assim no futebol. Não imaginei que um dia ia dizer isso, que o Bahia tem tranquilidade para poder ganhar disputas e até emprestar jogadores de um nível mais baixo para a equipe do Santos, mas é algo concreto. Então, vamos ver o que é que pode acontecer. Bom, gente, é isso. Este foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ativa o sino, compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais Nordeste. E você?